Fala galera, estamos aqui em mais um OneCast, o podcast aqui do One Ministério, e hoje estou muito feliz de poder estar aqui com a nossa querida Thalita, né Thalita? Dá um oi pro pessoal aí. Oi gente, sempre vi as fotos, já assisti um que teve, se não me engano, com a Silvana. Sim, também. Né? E que tô honrada de estar aqui hoje, que bom, obrigada. Imagina. Thalita é ministra aqui na nossa igreja, na área de adoração, né, Thalita? Fala um pouquinho o que você faz hoje, assim, só pro pessoal que te vê às vezes ministrando, mas não conhece, porque tem todo um pano de fundo também, na verdade, né? Tem, então. Hoje eu estou respondendo pela área de ensino e formação do Ministério de Adoração, que a gente pode explicar um pouquinho mais, porque essa é uma coisa diferencial da nossa igreja. E também respondo pela área de artes, né? Teatro, dança, pandeiros, e estamos junto além de atuar muito forte na área de culto. Né? Então, a gente, não só na administração, mas no planejamento, na elaboração. Então, a gente está lá atuando, além de atendimento, discipulado, célula, todo o normal pastoreio, da vida. Cuidado da vida ministerial. Da vida e, geral. como é na nossa igreja, se tiver mais uma coisinha, entra também. Mais apareceu, uma coisa, a gente pega. O pastor Paulo fala, Thalita, é você, Bra. Isso Sim, aí. senhor. Mais ou Vamos menos lá. assim. Eu conheço muito bem como é que funcionam essas coisas, não tem jeito, né? Mas antes da gente entrar, né, com relação a alguns projetos, coisas que Deus tem falado contigo, Thalita, aqui nesse podcast a gente tem conversado um pouquinho mais sobre vida, mesa, intimidade, para a gente saber a tua caminhada até desde onde você saiu, ou talvez falando assim, desde o êxodo lá do Pará, que teve um êxodo. Meu Deus, continua Teve tendo, um êxodo né? do Pará para o Paraná, que foi forte alguns anos atrás aí. E a tua caminhada mesmo de vida cristã, como é que Deus falou com você para você sair de lá, para vir para cá, a questão ministerial, tudo mais, e depois a gente vai chegando nessa parte mais de hoje em dia, porque acho que isso inspira muitas pessoas, porque às vezes a pessoa pensa, mas eu não sei com relação ao meu chamado, eu não sei com relação à minha área profissional, eu não sei com relação a tantas coisas, e a gente crê que isso pode ajudar muitas pessoas a se basearem talvez na história, não para usar a história como agora uma regra, porque não é essa a questão, né, a experiência não é doutrina, mas ajuda a gente a abrir um pouco mais a cabeça para algumas coisas, como Deus tem se revelado, falado na história de outra pessoa, né? Então, a minha história é muito bacana, porque eu costumo dizer assim, eu sou muito grata ao Senhor porque eu fui perseguida por Ele, né? Eu nasci num lar cristão, evangélico, batista, numa família aqui no norte do Brasil. Meu avô foi um grande plantador de igrejas, pastor lá, na área que a gente chama do Baixo Tapajós, Santarém, e fundou várias igrejas na Transamazônica. E em Belém. Mas você também. nasceu onde? Em Belém? Eu nasci em Belém, no Pará, né? E criada também? Criada até os 28 anos, né? Então, eu tinha um sonho de fazer o curso de jornalismo, mas o senhor nunca me deixou passar no curso de jornalismo, apesar de eu sempre ter sido uma ótima aluna. E não dá tempo de eu contar tudo, mas eu acabei indo para a área de música, que era uma área que eu não queria mais, porque meu pai era maestro, era professor universitário da Universidade Federal do Pará, e assim, eu e meus irmãos, a gente foi musicalizado desde criança. Não tinha nem opção, né? Não, né? Então, a gente já atuava na igreja, na área de música, minha família inteira, mas eu não queria ter isso como profissão, né? Mas não teve jeito. Deus disse não para o jornalismo, não tive escolha. E quando eu fiz um vestibular para música, muito contrariada, passei em primeiro lugar, sem estudar absolutamente nada. Então, naquela época, eu era assim, eu me converti com 8 anos de idade, me batizei com 9 anos. Mas eu tive um encontro verdadeiro com Jesus aos 18 anos na universidade. Nossa. Né? Porque Mas isso tudo ainda em Belém? Em Belém, né? Eu estava vivendo uma vida dupla, né? Eu era líder na igreja, desde muito cedo líder na igreja. Comecei a ministrar louvor com 15 anos. Já pregava na igreja. Mas eu tinha um namorado que não era crente, escondido na universidade. E a família não sabia também? Não sabia. Meu pai, na que era igreja, professor, menos ainda. E eu era tão cara de pau que eu levava ele para a igreja para me assistir fazendo as coisas e tal. Mas eu namorava esse rapaz, né? E uma vez eu estava no banco da universidade com ele e eu literalmente fui visitada pelo Espírito Santo naquela hora.
estava afastada, assim, dos caminhos do Senhor na minha vida privada, não orava, não buscava o Senhor, mas o Espírito Santo naquela hora me encostou na parede, né? E ele disse que ele tinha um projeto para mim, mas que eu tinha que decidir. Como diz aqui na região, deu uma juntada mesmo. Deu uma juntada. E na época, assim, foi muito engraçado, porque eu olhei para o meu namorado, ele estava do lado, no banco, e eu disse, eu não posso mais ficar com você. Do nada, coitado do rapaz, não entendeu nada. Absolutamente nada. Por quê? Mas por que não? Porque Deus está falando comigo aqui, agora. Assim, eu não estava, Lucas, eu não estava orando, eu não estava fazendo nada, eu não estava buscando o Senhor. E daí, naquele momento, eu tomei uma decisão. Foi a primeira decisão, né? Mas lá na frente, essa questão emocional ainda seria para mim uma fraqueza de caráter, né? Então, essa sempre seria uma área difícil na minha vida. Mas daí eu continuei... Mas isso com relação ao relacionamento. Relacionamentos, né? Então, eu decidi obedecer ao Senhor. E eu tinha entendido naquele momento que Deus estava me dizendo para não namorar aquele rapaz. Mas, na verdade, Deus tinha um projeto maior. Maior do que simplesmente uma pessoa naquela época. Do que eu estava imaginando, né? Minha mãe era curitibana, né? Na verdade, ela nasceu em Lages, mas se criou aqui em Curitiba. E, nessa época, nós estávamos vivendo uma mudança de lei, que foi da LDB 9394/96, que, de alguma maneira, extinguia o curso de educação artística com habilitações, que era o curso que eu fazia, com habilitação em música. Era o único curso que existia em música no Pará. Mas aí não chegou nem a terminar as turmas, foi meio... Foi no meio da... ríspido, assim. Aí minha mãe e meu pai disseram, olha, nós vamos ter que trabalhar na formação de vocês, não dá para vocês continuarem nesse curso. Vamos tentar São Paulo, vamos tentar Rio, vamos tentar Curitiba? Ah, vamos tentar Curitiba porque a gente tem família lá, família da minha mãe. E nós tentamos e conseguimos fazer a transferência para Belas Artes do Paraná. Perdemos várias matérias porque não era o curso aqui já era licenciatura em música. E eu e Samuel viemos, né? Samuel é mais novo do que eu. Ele já tinha entrado na universidade, mas nós dois tivemos que entrar no mesmo ano. Então, nós fizemos o curso juntos. Mas um parênteses, você falou que ele é mais novo do que você, mas não parece, viu, Tânia? Então, todo mundo acha que ele é o mais velho, pessoa, né? Todo mundo acha que ele é o mais velho. Graças a Deus, mas ele não é. Sou eu a mais velha. E daí nós fizemos a faculdade juntos. E daí moramos aqui, foi a primeira vez que a gente saiu de casa e tal. Nós somos uma família. Só vocês dois, né? Nós dois. E tinha o meu irmão mais novo em Belém, que é outra história, né? Que é um grande músico, hoje é pastor presbiteriano no interior do Pará. Mas a história dele também é uma história de bênção do Senhor na vida dele. E nesses 4 anos que nós cursamos música na Belas Artes, nós nos congregamos na PIB. Pastor Marcílio, na época, ministro de música da PIB de Curitiba, era muito amigo do meu pai. Então ele disse, não... Quem ele não conhecia que tinha trabalho com música no Brasil naquela época também, né? Exatamente. Não, grande homem de Deus. Veio para a PIB, não nos conhecia. E assim, pastor Marcílio, quem o conheceu, né? Como eu tive o privilégio de conhecer, o pastor Marcílio, ele não trabalhava com a gente, ele te adotava, né? Então, nós nos tornamos filhos dele aqui. Todo mundo diz isso até hoje, que a gente é filho do pastor Marcílio. E filhos, assim, de entrar na casa dele sem pedir autorização, de almoçar, de jantar. Mas daí, até por isso foi mais fácil adaptar em Curitiba, então, né? Muito mais fácil. Porque foi estilo paraense, né? Em Curitiba. E essa igreja, ela nos acolheu com muito amor, né? A gente tinha essa ideia de que não, em Curitiba vai ser difícil, vai ser fechado, mas a PIB já vivia um tempo de ser diferente, né? Então, assim, a igreja nos acolheu. E começamos a atuar como voluntários na igreja, né? Eu peguei ainda a época do pastor Tércio como pastor de jovens. E logo depois veio o pastor Paulo. Então, eu fui ovelha do pastor Paulo Davi, mas na juventude. Quando nós terminamos a faculdade, em 2002, voltamos a Belém. E
E nós éramos licenciados em música, então nós tínhamos um projeto de vida que era de viver do ensino da música, né? E daí, cara, Deus faz coisas impressionantes, né? Nós começamos a estudar em 2006. Meu pai faleceu em outubro de 2006. No final de 2006, nós passamos num concurso da Universidade Federal. Eu e Samuel. Um concurso para professores substitutos da universidade. Que era um concurso que valia 2 anos. E que depois você poderia continuar fazendo concurso e ingressar de vez na carreira, né? Em 2006, meu pai morreu. Em 2007, Deus nos chamou para o ministério. Mas chegaram a começar a participar, trabalhar no concurso? Sim, comecei a ser professora universitária e Samuel também. E Deus nos chamou para o ministério. Eu já para cá, para a PIB de Curitiba, e Samuel para Brasília. E daí a história do chamado foi muito complicada, porque nessa época eu era professora da universidade e eu também tinha um cargo comissionado de chefia na prefeitura, no Conselho Municipal de Educação. E nós estávamos conversando na época não era o WhatsApp, eu nem me lembro qual era, 2007, nem me lembro qual era, nem sei se já era talvez o WhatsApp. No MSN. Não lembro qual era. Isso aqui não era, que é mais antigo, não, né? Não lembro qual era, mas o pastor Paulo começou a conversar comigo. Tudo bem, Thalita? Tudo bem e tal. Então, querida, eu estou aqui expandindo meu ministério, Deus colocou no meu coração, a igreja está apoiando. E nós estamos orando por uma pessoa para ajudar o Michel na área de juventude, debaixo de mim. E daí eu estava orando e Deus me disse que essa pessoa era você. Lucas, eu em Belém do Pará, afastada completa. Nunca imaginei que Deus ia me chamar para o ministério. Sentia um amor integrada carinho, né? totalmente na igreja local, lá na PIB do Pará, envolvida. Lutava com Deus porque eu sentia um chamado, mas não via uma abertura. Ali qualquer tipo de reação da igreja local. E daí, de repente, eu tenho esse convite de Curitiba, né? Que era uma igreja que eu amava. Mas foi uma luta, porque eu tinha passado no concurso, minha mãe estava sozinha, eu era a única irmã solteira. E você tinha uma vida sendo construída lá. Lá, completamente. E um sonho, porque eu sempre tive paixão pela área de ensino, de ensino superior. E daí eu disse não. De primeiro momento? De primeiro momento. Que bom que não foi só você, Thalita. Eu falei não pro Michel uma vez também. Eu falei não 3 vezes, pastor Paulo. Aí ele me procurou depois de novo. Eu disse, não, pastor, muito obrigada, mas eu não vejo que é a hora e tal. E ele disse, mas você está orando? Porque Deus me falou e tal. Eu disse, não, pastor, não estou orando. Aí ele disse, então eu vou pedir para Deus te quebrar. Nessa situação, eu fui para uma que a gente chama de interiorização. O professor da universidade vai dar aula nos polos no interior. No mês de julho, eu fui para a Ilha do Marajó, fiquei num hotel, foi uma coisa maravilhosa. E lá, o Espírito me juntou. Numa bela noite, eu disse, tá bom, Deus, cansei, não vou mais lutar com o Senhor. Então me fala. Me fala o que é. E daí ali Deus me falou, eu quero que você vá, quero que você largue tudo e eu quero que você vá para Curitiba. E eu coloquei provas para Deus ali. E uma delas era de que minha mãe ia aceitar sem nenhum questionamento. Viu junto? Não. Ah, não, você viu. Que eu fosse. Só você, ela ia ficar sozinha. E daí eu disse, bem, dessa prova Deus não vai fazer, né? Porque eu sei que minha mãe já está com todos os projetos, os planos. E quando eu fui falar para minha mãe olhou para mim e disse, mas você ainda não foi. E daí naquela hora eu disse, tá bom, Deus, então eu vou. E isso foi em julho de 2007, fevereiro de 2008 eu comecei na PIB de Curitiba.
não sabia nem qual ia ser meu salário. Só veio. Porque Deus tinha me dado a direção que era para aceitar e não fazer perguntas. Uhum. Né? E eu vim. E tô até hoje aí, Até Lucas. porque você falou que era para vir. Se o salário é maior ou menor, não ia mudar. Não ia mudar nada, né? melhor só ficar Deus quieto e mandou. faz. Mas eu estava nesse processo, né? Claro. De aprender essas coisas. Uhum. Porque quando você sente que você tem um chamado ministerial, eu entendo que você vai aprendendo a lidar com essas coisas. Eu não, Deus não tinha nunca me dito que ele ia me chamar para o ministério em tempo integral. Uhum. E daí eu tive que aprender na marra. É que, na verdade, o que você está contando não era nem uma cogitação, assim, Para mim, não. pelo rumo que a vida estava levando, pelo menos, né? Para mim, não. Né? Samuel já tinha esse chamado muito mais forte, Uhum. convicto no coração dele. Eu não. Então, foi muito mais difícil para mim do que para ele, largar tudo e ir. Claro. E daí Deus me trouxe para cá, foi um início assim de muita adaptação, levei uns 4 anos para me adaptar. Né? A igreja se adaptar... Então, mas por quê? Por causa de estilo? Que não, foi na mais minha tanto pra você? vida mesmo. Aham. Eu tinha muita saudade, eu queria voltar. E o frio? Eu tinha... Não, o frio não é nunca problema. foi o grande problema, o grande vilão, mas eu É a me saudade sentia mesmo. deslocada. Né? Eu estava sozinha, né, Lucas? Sim. Eu estava completamente sozinha. Da minha família. Quem conhece a gente, nós somos muito grudados. Assim, E quando a você veio pra família. estudar, você tinha ido pelo Samuel. Tinha tava meu junto. irmão e tinha uma previsão de voltar. Sim, então tem um... Agora não. E daí foi quando, no 4º ano já de ministério, aos trancos e barrancos, Michel teve muita paciência comigo, Paulo Davi. Deus me falou em Hebreus capítulo 11, quando ele fala dos heróis da fé. Eu não era nenhuma heroína da fé, mas ele falava que aquelas pessoas não ficavam olhando para o lugar de onde saíram, desejando voltar. Uhum. Se elas quisessem voltar, elas poderiam voltar. Mas elas sabiam que tinham Que em frente. ir em frente porque elas tinham uma missão, elas tinham um outro reino. Uhum. E daí Deus mais uma vez falou comigo, é a hora de você decidir. Parar de ficar olhando para trás e encarar o que eu tenho para você. Uhum. E eu encarei. Né? Não foi fácil. Não que não tivesse mais saudade, mas muda a mente da pessoa. Vira a chave. Com certeza. Tá? E daí foi nessa hora que Deus fez uma mudança radical ministerial mesmo, também na minha área, que a gente pode falar mais para frente. Sim, sim, né? sim. Que foi a mudança... Mas então, 2007 começou aqui? 2008. 8, 7, o convite, né? E a projeção. 8, e aí você ficou 4 anos... 4 ou 5 anos, Assim, juventude, né? Adolescente, assim, jovens, igreja com toda, claro, mas igreja mais focado ali nessa Porque parte. eu né? fui a primeira ministra auxiliar da igreja. Uhum. Então não existia muito isso. O pastor Paulo não tinha um colegiado, Sim, Michel sim. não tinha um colegiado. Tudo era muito novo, recente, né? Tudo. Então, isso foi começando a ser construído, né? Uhum. Eu fui a primeira que a igreja até tinha que entender qual era muito minha função. Não era só eu que tinha que entender, né? Não era só eu. E daí, em 2012 ou 2013, foi quando o pastor Paulo disse, olha, Deus está me direcionando para montar uma equipe. Uhum. E eu sinto que o seu papel nessa equipe é esse. Uhum. É para a área de ensino e formação. Mas eu estava de cabeça no antigo Juventude, Ministério de Juventude, que é hoje uma é o dinâmica enorme. Você Tem sabe, jeito, né? Não, é interessante falar disso, Thalia, porque às vezes as pessoas não sabem, né? Vem a PIB do tamanho que está hoje, né? Com esse templo maravilhoso, graças a Deus. Mas eu estava fazendo alguns estudos com alguns números do passado da igreja. Eu estava vendo que em 2002, antes de nós dois estarmos aqui, a igreja tinha em torno de 2.000 membros, tá? A gente está em 2022, 20 anos depois, a igreja está com 17 mil membros. Naquela época, a igreja tinha 5, 6 pastores. Hoje está com mais de 50, 60, até mais, na verdade. Então, assim, mudou muita coisa em pouco tempo. Para você ter ideia, a juventude era no ginásio. Sim. Adolescentes na capela. Na capela, porque o ginásio era muito grande para os adolescentes. O ginásio era enorme, né? Então, hoje é outra dinâmica. E eu trabalhei nessa época com louvor de jovens e adolescentes. E daí foi uma crise para mim, que o Michel sofreu muito, porque
eu não tenho muita essa ênfase na parte musical, né? Eu digo assim, dos meus irmãos, eu sou a menos musical, né? Meus irmãos são grandes músicos profissionais. Eu sou uma cantora e animadora de coral, que eu digo, né? Torcida, coral, se precisar, dá um jeito. Estudei, sei ler partitura, claro, tudo isso, mas não era a minha grande ênfase. Então, eu sofri muito, porque eu dei uma ênfase para o Ministério da Juventude, que foi importante para a época, foi na época de unidade, né? De tudo isso, de trazer uma cara, porque, queira ou não, eu e Michel nos identificamos numa coisa, no estilo. Então, foi fácil, vamos dizer assim, trazer para a juventude uma cara mais parecida com a do Michel. Uma identidade ali. Mas a parte musical, eu era muito carente. Não, até porque, na verdade, você teve o pastor Tércio, que ficou um tempo na juventude. Isso. Depois o pastor Paulo. Mas eu lembro que quando ele saiu da juventude, foi mais para adoração, o Michel estava nos adolescentes ainda voluntário, começando a assumir. Exatamente. E quando ele foi para os jovens, na verdade, né, ali para assumir com o convite da igreja, ele ficou com as duas funções, mas ele era um jovem igual aos outros de idade, faixa etária, né? E você imagina que nós tínhamos uma equipe de líderes de louvor que já estavam lá antes do Michel chegar. Sim, que ele até participava às vezes ainda, né? Que tinha uma identidade muito com Paulo Davi. Então, eu sinto que o meu papel ali na juventude foi aproximar essa identidade da identidade do Michel. Sim. Eu sinto que esse foi meu papel. Mas também, sem trazer divisão, porque não é porque tem essa identidade nova que o pessoal que estava antes tem que sair. Exatamente. Então, que é um desafio para uma igreja, né? Tanto que uma das grandes lutas minhas com o Michel, eu tenho muita tranquilidade de dizer isso, porque a gente já tá tudo resolvido, brinca né? tudo com isso até hoje. É que ele queria que eu ministrasse mais vezes. Mas tinha muitos dirigentes. Eu dizia... Tem ideia de quantos tinha na época? Eram 12, 13 dirigentes ou mais. Eu disse, Michel, a gente tem que começar a orar, então, para Deus diminuir. E Deus foi relocando as pessoas. As pessoas começaram a sair para assumir outros ministérios, até que a gente teve um grupo menor. E pôde estar indo trabalhar um pouquinho diferente. E gente nova que estava vindo dos adolescentes, daí a gente começou a trabalhar uma identidade, né? Então, foram 4, 5 anos que o meu papel na juventude foi dizer assim, gente, esse culto tem que ter uma cara. Pode ter um ministro diferente. Pode. Porque eu lembro, quando eu cheguei na igreja em 2009, 10, mais ou menos, né? Mas vim trabalhar mesmo em 2010 para o mais final. A Evan já era daqui, eu não era aqui na igreja. Eu estava na igreja com o meu pai. E eu lembro que vinha no culto sábado, ainda só participando, não trabalhava aqui nada. Aí um culto era Thalita, era um estilo de culto. Um culto era o, sei lá quem, era um outro estilo de culto. Aí cada culto você vinha e falei, não, mas que culto é esse? E daí o pregador era o mesmo, o Michel pregava sempre, então beleza, mantinha nada, mas aí era interessante, musical, Lucas, porque o que acontecia? Como alguns cultos não tinham essa identidade do Michel, o que ele fazia? Antes de pegar a palavra, ele tinha que cantar uma ou duas músicas. Para tentar trazer. Porque como ele também é músico... É que ele quase não gosta dessas coisas, né? Então, ele tinha que ter aquele momento. Eu disse, gente, vocês estão percebendo? Né? Nós não podemos ter esse gap. Nós já temos que entregar para o pastor do jeito que ele quer. Então, a gente instituiu que aquela última música, antes da mensagem, já seria uma música dessas que a gente entende que o Michel tem essa paixão. Sim. E nós íamos deixá-lo ministrar o final da música. Isso. Que continua até hoje. Isso foi introduzido lá. Mas sabe qual é o problema? Eles querem fazer comigo, Thalita. Aí é aquela coisa, né? Aí tem a sabedoria, né? Tem a dublagem. Aí você tem que saber. Você tem que... hoje eu já entendo isso, depois de estudar sobre isso também. Que cada pastor tem uma identidade. E tá tudo bem. E daí você tem que trabalhar o culto para a identidade daquele pregador. Então, normalmente, quando eu vou ministrar, e eu sei que é um outro pregador, que não é o Michel ou o Pascoal... Então, por exemplo, agora até para o pessoal que tá... Pelas curiosidades seriais, como que você faz quando é o pastor Pascoal? Quando é o pastor Pascoal, eu mais ou menos já sei quais são as músicas que ele gosta. Tá. E ele não canta as músicas junto, né? Então, quando a gente prepara o culto, a gente já põe aquelas músicas que a gente sabe que vão ajudá-lo nessa preparação. Mesmo sem saber o tema da mensagem ali, não é o problema. Eles não precisam muito que a música seja temática. O nosso culto, ele não é didático, né? Nesse sentido, né? Nesse sentido de que o culto didático é um culto que
tudo leva para convergir com a mensagem. Uhum. Pastor Pascoal e Michel não precisam muito disso. Eles precisam que o ambiente, Esteja que o preparado. clima esteja propício para o que eles, para eles e para o que eles vão falar. Uhum. Então você já sabe quais são aquelas músicas. Então você já pregou no domingo? Eu já fui lá com você, Lucas. Uhum. O que você quer que eu cante antes? Verdade. Né? Como é que você quer? E é muito bacana, porque os pastores hoje, eles percebem que eles têm essa liberdade, muitos me ligam. Uhum. Thalita, eu vou pregar domingo. Dava para você preparar aquela música? Dá, pastor, que a gente tem uma regra no Ministério de Adoração, né? Uhum. Quem manda é o pregador. Né? Então, a gente tem esse feedback. Alguns dizem assim, Thalita, eu queria que você cantasse aquela música como mensagem especial na minha pregação. Uhum. A gente vai preparar. Não necessariamente que eu vou cantar, mas alguém vai cantar. Mas quem for, eu vou preparar, vou deixar tudo pronto. Né? Eu lembro que teve uma vez, eu não lembro qual foi o pregador, mas recente, que acho que a Evelyn estava ministrando até, e pediram para ela cantar Barnabé. E o refrão todo mundo sabe, mas sem ter uma colinha ali fica difícil às vezes, né? Eu lembro. Eu tava de ela férias. Sábado à noite, ela estudando a música, porque ela não lembrava, né? Algumas eu partes tava de e tal, férias, né? Samuel tava de férias, Evan Eu tava gosto da música, eu acho linda a louvor, música. Uhum. E era o pastor Daniel Torres. Isso mesmo. E ele tinha me pedido com antecedência, Thalita, eu preciso dessa música, essa música vai ilustrar a mensagem. Uhum. Aí eu disse, gente, olha, quem vai ministrar o louvor precisa preparar essa música, Sim. porque o pregador pediu. Pediu e vai ter que ter. Vai ter que ter. Então, isso eu aprendi muito nessa dinâmica com o Michel, de estudar e olhar para ele e dizer, opa, entendi. Entendi que isso funciona e isso não funciona. Uhum. E daí, o que eles precisam hoje, o dirigente de louvor, como a gente tem hoje, não é mais só um pregador, nós temos vários pregadores, a gente precisa trabalhar agora o culto para aquele pregador. Uhum. Né? Então, Lucas tem um jeitão, Eric tem um jeitão, eu tenho que me conectar com o pregador, não é ele que precisa se adequar ao meu jeitão, né? Então, mas a gente vai aprendendo. Vai, assim, né? É verdade, tá certo mesmo. Eu particularmente, né, até porque a parte musical realmente não é meu forte, mas Deus faz as coisas com muita sabedoria, então no meu casamento ele me completou nessa minha debilidade. E que musicista, e né? até, Thalita, por sinal, que bom, né? Porque cada um no seu quadrado tá tudo resolvido. É isso. Só que tem um problema, Thalita. Qual é o problema? Eu não sei se vai dar certo eu começar a cantar e prefiro tentar deixar quieto, né? Tá. Particularmente falando. Mas a Evelyn pregou no nosso retiro agora e mandou super bem. O povo tudo chorando. Eu falei, ih, agora eu tô lascado. Agora você tá lascado. Então, irmão, você não, tem foi que começar... brincadeiras à parte. Foi lindo, foi um privilégio ver ela pregando, né? Então, foi muito legal, na verdade, assim. Ela ministra super bem também, né? Então, não é por falar da minha esposa, né? Não é a questão, mas agora, né? Entendendo essas questões ministeriais mesmo, assim. Mas, Thalita, e aí? Juventude, esse tempo todo, aguentando... 2 chefes, tinha o pastor Paulo e o pastor Michel. Você já ouviu 3, falar né? Tinha o Pascoal também, né? Você já ouviu falar no ditado que cachorro que tem muito dor não morre de fome? Né? Eu não morria de fome, mas eu ficava meio louca, né? Porque a dinâmica da juventude já era uma dinâmica muito forte. Continua, eu acho que pior. Né? Tá. Por isso com que mais ministérios, mais gente, né? Teve que ampliar crescer bastante, tanto, claro, né? claro. E de adoração também. Sim. Porque o pastor Paulo Davi, ele estava em franca expansão no Ministério de Até Adoração. hoje, Thalita, quantas pessoas trabalham ali integralmente na adoração? Ministros da igreja. Sim, o pastor Paulo que está liderando Paulo. todo o ministério, Aí né? nós temos os ministros auxiliares. Eu, ministro Samuel, pastor Ragner, ministra Evan, ministro Luzimar. Aí nós temos gestores de projeto. Elcio, Douglas... estou esquecendo uma terceira pessoa, e a Isa na área de comunicação. Esse pessoal é tempo integral. Mas todos na sede ou alguns já com campo? Todo mundo, né? A gente ainda tem trabalhado com os campos, ajudando quem está lá. Sim. Nós estamos todos na sede ainda, né? Mas muito futuramente nós vamos ter que ampliar isso, porque nós já não damos conta faz tempo. Aí, se tiver mais, e aí, a previsão é ter mais campos, então você já aí tem que se hoje preparar, nós temos na Secretaria a Fernanda, que está antes do pastor Paulo Davi, né? Temos a Priscila, da área financeira, e hoje temos
2 obreiros, né? A Mari Pukoski, que está como obreira na minha área e também está como secretária. Temos mais obreiros, na verdade. Temos alguns obreiros na área do pastor Ragner. Temos o Édipo, que é um obreiro de missões, mas que capitaneia um projeto de capelania da igreja. Ombro Amigo, né? Ombro Amigo. Todo esse pessoal também está ligado à área de Sim, adoração. mas é que alguns desse caso aí não estão tão focados na sede. Não. Mas né, o Édipo mesmo, ele está no campus e está nos hospitais no Tamandaré. Exatamente. Né? Então você vai vendo que vai ramificando e crescendo cada vez mais, né? Muito, né? Então, é muita gente. Sim. É muita gente, mas ainda é pouca gente. É verdade, falta gente, é verdade. E como é que foi, Thalita, depois desse processo de você estar na juventude e aí migrar da juventude para estar agora na igreja como um todo, né, no caso? Não que não tivesse antes, mas não estava mais tão focado na juventude. Nessa época, pastor Paulo já estava ampliando mais a sua equipe, já estava orando com Ragner, já estava orando com outras pessoas. E ele chegou para mim, depois de 4 ou 5 anos, viu também um pouco do meu sofrimento ali na juventude, de que eu sentia que, assim, eu não ia conseguir dar mais. E eu estava sendo tampa da panela, que a gente chama, né? Que é quando a gente começa a bloquear o que o espírito está começando a fazer. Porque o tempo deu. A gente precisava de alguém numa área mais técnica musical. Uma pessoa com visão, com lealdade, mas alguém na área mais técnica. Mas, ao mesmo tempo, existia aquele sofrimento, porque eu e Michel, a gente se dava muito bem nessa parte de culto. E você conhece o Michel. E é difícil achar alguém para encaixar tão bem, né? E você sabe que o Michel é muito apaixonado por essa coisa do culto, sim. né? Então a minha saída foi dolorosa. E se não dá certo, ele fica invocado. Muito invocado. E assim, entre nós aqui só, né? Que não tem ninguém ouvindo nada, né? O homem fica invocado mesmo, gente. Fica, porque o Michel, ele tem... E tá certo, né? Ele tem uma expectativa, às vezes, até maior que o próprio pastor Pascoal. Com relação ao culto. Ao culto, sabe? A conjuntura do culto como um todo. Exatamente. Né? E assim, eu e Michel, a gente sempre deu muito certo. Não, eu lembro que quando eu cheguei, você já tava, na verdade, né? A gente ficou um tempo trabalhando juntos ainda. E era muito interessante porque, assim... Só de olhar, vocês dois já sabiam ali. Já. Você sabia se ele estava gostando, e sei não estava. Sei até hoje, né? Então, sei quando não pegou. Tem que cantar mais uma música. Vou dar um jeito aqui. Ainda não pegou. Sim. E daí, foi muito difícil para o Michel não me perder a Thalita. Mas ter essa segurança desse filho. Porque, no final das contas, você ia precisar... sem ter alguém já naquele momento, formar alguém novo. Exatamente. Por mais que você pudesse contribuir, é claro, mas vou ter que recomeçar com alguém, algo que já está dando muito certo. Já estava dando muito certo no culto, mas não estava dando certo no resto da estrutura. Sim, sim. Entende? E tem um outro lado também, né, Thalita? Vamos ser bem sinceros aqui, já estamos só entre nós aqui tá mesmo, bom. Né? Que o nosso pastor Michel, é uma bênção, mas ele não gosta de perder. E não que perdeu. Mas é que assim, não estaria... Gosta não. Ninguém gosta. Ninguém gosta, mas ele gosta menos. Ele gosta menos. Qual que é a diferença? Não é que perdeu, né? Foi uma bênção tudo que você viveu nesse processo, mas você não estaria mais tão próxima dele aos sábados, né? Essa era a realidade. Então foi um sofrimento também para ele nesse processo. Ele não entende, né? Ele entende isso hoje, que foi uma perda para mim. Demorou também. Um pouquinho, né? Demorou, né? Ele não ficou magoado. Não, claro que não. Com esse sentimento de que, poxa vida, né? Vamos dizer assim, me deixou. E eu também perdi, porque a UAN é um... já para mim nem já era o UAN na época, não era né? o UAN. Era a juventude. Mas a juventude, dá muito trabalho, mas também existia muito, eu acho que existe até hoje, esse sentimento de família. Tanto que eu tenho até hoje isso, com muita gente da UAN, né? Tenho amigos profundos, o próprio Michel, sim, né? Michel claro. É meu amigo, meu confidente, em muitos aspectos até meu pastor. Então, até hoje. Sim. Então, isso era uma perda para mim, porque pastor Paulo estava montando essa equipe. Que a juventude já tinha um pouquinho mais de gente na época, e a adoração estava começando esse processo, né? E assim, as pessoas que vieram do pastor Paulo, maioria homens. Eu era a única, fui a única mulher por muito tempo. Então, eu tive essa perda. Né? Viu, Michel? Eu também perdi muito. Não é só você, chefe. Quando eu saí da UAN. Mas, pastor Paulo disse, eu tenho um projeto. Esse projeto, eu não sei como vai acontecer.
mas eu vejo que Deus tem um chamado para você na área de ensino e formação de liderança. E Lucas, quando ele falou essa palavra ensino... Que é o que vem da... Por isso que é legal quando a gente fala da vida da pessoa, que vem lá desde a tua Desde formação. quando eu me preparava, eu vou ser professora, esse é meu sonho, ser professora de nível superior. Por isso que eu digo, eu preguei recentemente no culto dos alunos, na Fabapá, e eu disse, gente, Deus é realizador de sonhos. Você está hoje aqui abrindo mão de coisas, mas você não sabe, quem sabe lá na frente o Senhor vai te renovar coisas que você teve que deixar para trás, né? Daí vem muito aquela palavra de Jesus, aquele que deixa as coisas receberá ainda nessa vida 100 vezes mais. Eu recebi 100 vezes mais. Com certeza. Né? E daí tinha esse projeto. E do zero. Né? Daí você sai, ao mesmo tempo que foi uma promoção, né? Sair de um ministério específico para ir para a igreja inteira. Que já estava construído, consolidado. Exatamente. Vamos lá, começar do zero. E daí nós começamos. Houve essa fase, Deus colocou no meu coração uma pessoa para me substituir na UAM, na juventude. Deus colocou no coração do Michel a mesma pessoa. Mas tinha esse entrave. Ele era um profissional que não dava para a igreja trazê-lo, que era o pastor Lauro. Hoje, pastor Lauro. Hoje, época... pastor Lauro. Antigamente era o Laurinho. Laurinho. Ainda é Laurinho pros íntimos, né? Exatamente. Mas foi uma pessoa que nós víamos assim a paixão, o amor, e era essa pessoa, Lucas, da área técnica, entende? O que Deus falava no meu coração era assim: você não consegue dar mais nessa área técnica. E eu reconhecia isso. Uma coisa que eu nunca tive problema foi de reconhecer os meus limites, sabe? Que bom, porque tem muita gente que tem dificuldade, nunca tive problema. E eu dizia, Michel, eu já dei, eu não tenho como crescer mais nesse aspecto. E o Lauro veio, e daí foi aquele... Né? Então, a grande maioria do crescimento técnico que a UAM teve, vou dizer assim, até de nível profissional, isso veio com o Lauro. Né? E daí você chama o Lauro para ele contar como é que isso tudo aconteceu. Depois você tem que fazer um próximo programa. Exatamente, fica o convite, né? Para ele contar como isso tudo aconteceu. Que também é um homem que tem uma história de vida, nossa, enorme. Você também, tem que fazer 2 programas. É verdade, um o Lauro só tem da que... história de vida, outro só do ministério 3, dele. um terceiro só de piadas aí. Só de piadas do Laurinho, é verdade. Né? Então, hoje eu vejo claramente, né? E daí, no Ministério de Adoração, nós começamos. Começamos pequeno, pastor Paulo tem essa paciência, né? Vamos começar embrionário. Uma coisa que o pastor Paulo também sempre me orientou e disse, Thalita, eu não quero que a gente ensine aquilo que a gente não vive como ministério. Amém. Então, essa foi também um desafio. Fazer acontecer, fazer se fortalecer dentro do ministério. E nós começamos, né? E hoje, graças a Deus, nós temos grandes projetos, né? O Passaporte foi o grande primeiro, que hoje está em outros ministérios da igreja. Sim, que né? bênção, né? Que é nosso curso de entrada no ministério. É a porta de entrada. Porta de entrada no ministério. Nós temos o AME hoje, né? Que a gente crê que os nossos servos adoradores, eles têm uma função no culto. Adorar, ministrar e interceder. Então, são as estratégias que nós usamos para fortalecer essa cultura e essa visão. E daí são várias estratégias. E daí, em 2018, surgiu o grande projeto de expansão da Fabapá. Né? Sem a gente imaginar. Que é a Faculdade Batista aqui, que é a né? nossa Faculdade Batista. Sem a gente imaginar, Deus me trouxe de volta para o nível superior. Mas você já tinha feito mestrado ou ainda não? Não. Nisso que... Com foi essa proposta tudo que tudo junto, Lucas. Como acontece as coisas de Deus normalmente, né? Mesmo. Pastor Pascoal me chamou uma vez para uma reunião com o pastor Paulo, já estava o professor Jaziel, nosso diretor da faculdade, e o pastor Pascoal virou para mim e disse, nós vamos implantar, vamos entrar na faculdade. Teve ali um semestre de entender o que era isso, né? Mas naquela hora já disseram, você tem que fazer o mestrado. É você. E daí eu comecei. E junto com o mestrado, gerar essa entrada na faculdade com a ênfase, né? Para adoração. Para adoração. Então,
no Brasil nós estávamos com um gap, né? Não tínhamos mais o curso de música sacra há muitos anos. Dá para ter um outro programa para explicar esse movimento, por que paramos de ter. Mas existia a necessidade de formar líderes na área de adoração. Ao mesmo tempo, nós não podíamos voltar àquele modelo de música, porque é um modelo muito caro. Os cursos de música, eles são caros quando eles são particulares, privados. Então, nós decidimos, não, nós vamos fazer uma ênfase na graduação de teologia, de bacharelado em teologia, com matérias com foco ministerial. Mas aí, nesse caso, quem vai fazer o curso da FABAPAR de teologia, né, para bacharelado, ele pode escolher se formar também com uma ênfase em adoração. Pode. Fazendo isso, ele escolhe as matérias opcionais. Nós temos as optativas. Nós temos 2 matérias de adoração que são obrigatórias dentro da linha geral. Mas as outras matérias são optativas. Então, esse aluno escolhe essas ênfases. E daí, professor? A faculdade queria que fôssemos nós os professores. Mas não tinha ninguém com mestrado. Então, mas eles falaram, mas os professores teriam que ter mestrado também. Ninguém tinha mestrado, né? Então, nós começamos ali com o pastor Marcílio, que já tinha terminado o mestrado, sendo... que tem uma base forte, né? Por causa da família, musicalmente falando também, né? Nos ajudando. E enquanto nós implantávamos... Era assim, Lucas. Tá implantando, era né? Assim, Como é que fala? O carro tá andando e estamos trocando a roda. Era assim, Samuel, você vai entrar no mestrado, mas você tem que... Como é a palavra quando... Qualificar até tanto, porque você já vai dar aula no próximo semestre. Era assim. Então, eu, Samuel e Ragner vivemos essa loucura de... fazer o mestrado, ao mesmo tempo preparar o conteúdo da graduação para o online. 6 meses dando aula já. É uma loucura, né? E daí a gente viveu esse parto, né? Então hoje... Acho que é uma boa palavra para escrever mesmo. É um parto, né? Porque dar aula presencial é fácil. Sim. O problema é que nós tínhamos que entrar no EAD... escrevendo apostila, que não é tão simples, gravando aula. Sem tempo para fazer. E fazendo mestrado e ministério, né? E tendo vida pessoal também, né? Vida pessoal, que quase foi abolida, né? Nessa época, todos nós engordamos, perdemos cabelo, todos nós, né? Se você olhar para o ministério... Assim, que não tinha tempo, não tinha tempo de psicólogo nem psiquiatra, então tinha que encarar mesmo e resolver. Foi uma loucura. E nós estamos vivendo um tempo agora de implantamos. Ufa, agora vamos... Aleluia. Vamos ficar tranquilo? Não, né? Só que não, porque daí a FABAPAR nos convidou agora para entrar com a pós. Então, nós temos um projeto de 1 ano e meio para lançar a pós-graduação. Mais tranquilos. Sim, agora com... todo mundo já com prazo terminado. Mais tranquilos, porque não tem aquele desespero de lançar a graduação, né? Após é uma coisa mais dentro do nosso tempo, quando a gente conseguir lançar, mas já tem demanda reprimida, já tem gente esperando após. E tem algum outro curso no Brasil que oferece também? Tem. O Seminário do Sul tem uma pós em gestão de Ministério de Adoração, na qual eu sou professora, Ragner e pastor Paulo. Somos professores lá. Mas a nossa ênfase não vai ser só em gestão. A nossa ênfase vai ser mesmo ministerial, pastoreio e organização ministerial. Tamo lá, Lucas. Tem coisa, né? Por isso, ministério não para, cultos acontecendo, não para, a igreja crescendo em nome de Jesus. No meio disso, Deus me deu um marido abençoado, que é o Marcelo. Somos casados há 5 anos. E hoje eu estou dando aula no nível superior. Olha aí, ó. Para quem teve que abrir mão lá atrás. Exatamente. Então, eu acho muito interessante porque Deus conhece o nosso interior, os desejos do coração, e quando a gente entende a direção dele, mesmo para abandonar ou deixar algo que é importante pra gente, ele tem prazer em honrar alguns desses desejos, né? Eu falo muito de mim porque eu sou formado em relações internacionais e meu grande sonho era ser diplomata, na verdade, né? E aí... Mas você tá fazendo isso hoje, viajando o mundo inteiro. Aí, ó, exatamente, né? Então, eu fico falando assim, aí você vê... Começou para traduzir o Michel. Agora foi, a primeira vez fui para... Na verdade,
Quando eu cheguei na igreja, em 2000 e... Tudo bem que o programa é sobre a Thalita, mas a gente fala um pouquinho do Lucas, não tem problema. Isso aí. Mas a gente foi... Eu vim pra cá pra começar um trabalho com universitários, né? Isso. Sair do banco, aquela coisa toda e tal. Eu lembro. E já tinha terminado a faculdade, mas já tava no seminário. E aí, primeiro ano aqui, eu lembro eu tinha começado 2 células, Thalita. Olha. Aí eu fui um dia acho que no aniversário do Michel, na casa dele, ainda solteiro, com o pastor Pascoal. Ele virou pra mim e falou assim, ó, o Michel tá indo pra Malásia mês que vem. Eu lembro. E eu quero que você vá junto. Eu falei, eu vou fazer o quê, pastor? Não, tem um grupo chamado lá, GKPN, do pastor Elias Nantas, e vai ser a primeira mesa de juventude. O Michel, o inglês ainda ele era igreja, fala, mas ainda ainda era igreja. Em inglês, então ainda não tava tão bom ainda, né? E falou, ó, você ajuda na tradução, mas além disso eu quero que você veja o que os caras estão fazendo ao redor do mundo para abrir tua cabeça com universitários. A gente foi para lá e foi um negócio descomunal, assim. Uma mudança A de gente, vida, né? em uma igreja que na época lá já devia ter, sei lá, aqui a juventude com 600, 700 pessoas num culto, talvez até na época, não lembro se era bem isso, mas chegamos lá para conhecer igrejas que tinham um trabalho de universitários com 20 mil pessoas. Então, assim, a gente sentiu uma formiguinha no meio de um negócio gigantesco, né? Mas Deus falou muito conosco lá sobre alguns projetos de implementação na igreja local, também com universitários, e disso que começou esses movimentos também da Semana de Avivamento. Foi a partir disso que começou esses processos, já na cidade de Curitiba, que hoje está em 50 cidades. Olha. E aí, eu acho que talvez uma das vontades que eu tinha com relação à diplomacia, que uma das pontos mais fortes, né, é essa parte de pacificação, ou ser um pacificador. Então, acho que é uma função diplomática, né? E isso é o que Deus tem construído e trazido, seja na igreja local, seja entre igrejas. Exatamente. Então, entre igrejas e mais lugares, né, Thalita? Então, tem sido um privilégio até. E tive essa percepção faz uns 2, 3 anos, assim, de que era o que Deus estava resgatando dessa vontade lá do passado, ainda assim, sabe? Muito bonito como Deus faz. O Senhor, a Bíblia diz que deleita-te no Senhor e Ele concederá o Amém. desejo do teu coração. Eu não gosto muito de usar algumas dessas promessas para entender assim, Deus vai me dar todos os desejos do meu coração. Não, Deus vai dar aqueles que são bons para mim. E até porque, na verdade, quando eu me aproximo do Senhor, Thalita, existem desejos no meu coração que eu achava que eram importantes, que eu começo a perceber que não eram tanta coisa assim. A chave é se deleitar no Senhor, essa é a chave. Exatamente. Né? Amém. Então, eu sou muito grata a Deus e assim, a gente está em franca expansão. Eu tenho que agradecer a essa igreja, né? Primeiro, ter uma visão de ter um ministério de adoração com uma área de ensino não é comum. Não é normal. Não conheço no Brasil, né? E com essa visão de crescimento, de expansão em todas as áreas, inclusive na área acadêmico-teológica. E até com essa visão de reino, Thalita, porque seria muito mais fácil, humanamente falando, abre aqui na igreja mesmo e quem quiser vem. Isso. Não, a gente vai entrar lá para abençoar, porque essa é a visão dos nossos pastores, né? O foco é assim, nós precisamos gerar influência em todas as áreas. Então, nós temos o curso livre, nós vamos abrir a nossa escola daqui, nosso espaço ministerial Compromisso Adoração ano que vem, que vai ser um curso livre, né? Por quê? Porque tem público para curso livre. Mas também tem o público do nível superior, acadêmico. Então, nós precisamos expandir em todas as dimensões, né? Então, Deus está nos dando. Amém. Thalita, que privilégio poder conversar com você aqui e ver todas essas áreas, essa história toda aí também. E hoje, Thalita, como eu coloco, Thalita Todeschini. Mas como é que ficou o nome depois lá de casado? Thalita Vieira Barros Todeschini. Então tá mais tranquilo que são só 3 sobrenomes, né? Porque lá em casa... Eu sei que tá brabo o negócio. As minhas filhas... Mas essa lei tem que mudar, Lucas. Porque a lei não deixa mais a mulher tirar um nome. Tuas filhas, coitada, vai ficar como agora? Não, é que na verdade sim, as duas, né? A Lúcia e a Lizzie, eu falo que elas vão conseguir escrever o nome todo quando chegar na faculdade. Isso. São 8 sobrenomes. Meu Deus, é porque é nome de princesa, de rainha, né, Thalita? Não tem jeito, Lucas, né? Por favor. Mas tá tudo certo também, tá bom? Thalita, obrigado pelo teu tempo, você tá com a gente aqui. Obrigada a você. Uma bênção estar conosco. E você que tem vivido essa parte de adoração, deixa uma última palavra para essa galera que talvez está buscando começar a servir na sua igreja local, seja aqui ou em outra igreja, a parte da adoração, como é que ele pode talvez se envolver mais. A dica que eu dou, né, para todo mundo, se apaixone pela igreja. Amém. Nós temos um mercado gospel muito forte já no Brasil
e que muitas vezes nos faz ver o ministério com um olhar que não é o real da igreja local, né? E apaixone-se pela igreja local, né? Faça seu ministério prosperar na igreja. O que vem a mais é a mais, mas nós fomos chamados para servir a igreja. Então, meu desejo é que nós tenhamos ministérios de adoração de igrejas locais fortes, Amém. mais fortes do que nós temos no mercado. Do que um artista. Né? Eu creio que se nós tivermos isso, o Brasil evangélico vai ser diferente. Amém. E até porque, na verdade, a pessoa tem uma igreja local, tem um pastoreio, é discipulada, é cuidada, formada, e aí é pouco mais fácil. E aquela coisa que é um valor para nós, né, Lucas? Valorize aquele artista que é comprometido com a sua igreja local. Amém. Né? Isso para nós é um valor, para vocês. Para nós, como igreja é um aqui, valor. se há um pregador ou até uma banda ou um artista, né, um músico, ele não tem uma igreja local, a gente já repensa se deve ser chamado para estar aqui ou não. Exatamente. Né? Então, uma coisa que eu falo sempre, Thalita, é assim, ó, acho que no ministério eu preciso ser apaixonado pelo noivo e pela noiva. É isso porque mesmo. É o casamento e é o relacionamento que precisa aprender a lidar. Exatamente. Tá bom? Não é fácil. É fácil amar o noivo. A noiva nem sempre. Mas o Senhor nos chamou para amá-la. Amém. E dar a vida por ela. Né? Então, estamos aqui, dando a vida por ela. Amém. E vamos continuar. Vamos continuar. Amém. Obrigado, Thalita. Obrigada a você, Lucas. Imagina. Obrigado a você que está nos ouvindo aí também, nos assistindo. A gente se encontra num próximo OneCast. Beijão.